É isso aí, fiéis. Pontualmente às 20 horas, horário de Brasília, vamos para mais uma live da série Desmistificando Tolice sobre o Adultério, sobre a traição. E o tema de hoje é o seguinte: traiu porque não tem caráter. Vamos aguardar a galera chegar, já tem gente entrando, sejam muito bem-vindas. Hanna, seja muito bem-vindo. E a qualquer momento da live você pode fazer perguntas, tá? Se tiver com alguma dúvida, passando por alguma situação específica, mesmo fora desse tema, fica à vontade para conversar comigo, para pedir a minha sugestão, a minha opinião, meu posicionamento a respeito de qualquer tema em torno da fidelidade, da infidelidade, do relacionamento, seja lá o que for, nesse sentido. Traiu porque não tem caráter. É um dos grandes ensinamentos, uma das grandes tolices que a gente vê aí na internet, que a gente, quando procura cura, quando procura uma saída, quando procura se entender do porquê tá fazendo, do porquê tá tendo esse comportamento tão negativo, a gente vai pesquisar, a gente vai procurar ajuda, o que a gente acha? Não, traiu é porque não tem caráter. E qual é o grande problema disso? Muitas pessoas acreditam muito, que o caráter é algo inato, é algo que você nasceu com e que por isso não muda. E sendo assim, se a pessoa traiu porque não tem caráter e caráter não muda, que sentido há em continuar casado, continuar namorando, continuar, seja lá como for, com uma pessoa que traiu? Já que caráter não muda, você nasce com ele, de acordo com a percepção de algumas pessoas, tá? Bem superficial. Então, que sentido faz? Então, muitas pessoas desistem de bons casamentos, muitas pessoas desistem de um bom marido, de uma boa esposa, baseado unicamente nesse pensamento que, na minha opinião, é muito tolo, de que traiu porque não tem caráter. E, cara, vamos ser sinceros, vamos lá, vamos começar a entrar na ideia do caráter, o que é. Eu já dei até uma estudada sobre isso, porque alguns autores falam algumas coisas, outros falam outras, e não existe assim um conceito, um consenso sobre o conceito de caráter bem definido. Mas olha só, segundo Leandro Carnal, que é um dos filósofos, formador de opinião brasileiro muito famoso, muito conhecido, muito inteligente, tem algumas ideias que eu discordo, mas a gente não pode descredenciar alguém que fala tanta coisa certa por conta de algumas posições que a gente discorda. Ele fala que o caráter pode ser transformado e melhorado ano a ano. E que ele próprio fala que está sempre melhorando o próprio caráter. Isso aí já quebra a ideia de que, não, se o problema é no caráter, então nem adianta mexer, nem adianta perdoar, nem adianta procurar uma solução, porque não vai ter jeito. A pessoa não vai mudar, eu vou estar insistindo, vou estar dando murro em ponta de faca. Já não é verdade. Então o caráter é o conjunto de hábitos e costumes. Qual é teu conjunto de hábitos e costumes? O que eu penso? Como é que eu me via na época quando eu era um traidor? Eu tinha vários hábitos e costumes bastante benéficos, bastante lícitos, bastante nobres. Um monte de coisa boa que eu fazia. E tinha essa coisa ruim lá no meio, que não combinava com tudo isso. Aí quando eu ia procurar respostas, procurar ajuda, conversar com alguém, a resposta era não. É porque você não tem caráter, o seu caráter está deturpado. Cara, tinha um monte de conjunto de hábitos e costumes meus muito bons. De cuidar dos meus pais, cuidar dos meus filhos, me preocupar com a saúde da minha esposa, ser honesto no trabalho, buscar ir além no trabalho muitas vezes em várias áreas. Então, como é que pode assim eu ser uma pessoa mau caráter, realmente, mas tem tantas as outras áreas boas na minha vida, naquele tempo, certo? Que eu queria acertar, que eu fazia o certo, que eu buscava sempre honestidade, dignidade. Então, cara, eu não sou mau caráter. Eu lia essas coisas e falava assim, cara, eu não sou mau caráter. Tem alguma coisa em mim que eu preciso corrigir, ok. Esse comportamento é errado, me machuca minha esposa, pode dar um problema gravíssimo para mim no futuro, ok. Mas dizer que só por causa dessa situação da minha vida eu sou mau caráter, eu não acho que isso é correto. Eu não acho que isso é pleno, sabe? Assim, eu não acho que uma área da tua vida não pode sujar, queimar todas as outras. Entendeu? Então é isso. O caráter é a escolha no caminho, não do caminho. Nem num caminho você escolhe o que fazer. Mas não é uma marca irreversível. Caráter é uma marca, ok. A marca onde eu vou, a marca que eu deixo, aquilo que eu represento. Mas é uma marca só. Eu não posso virar para uma pessoa por causa de um erro, por causa de um período, por causa de algo que ela fez em algum momento
E na maioria das vezes, gente, em um momento desesperado, em um momento de desequilíbrio, em um momento onde a pessoa não se conhece, a pessoa não conhece seus desejos, limitações, frustrações, gatilhos. O ser humano tem um baixíssimo nível de autoconhecimento. Eu até criei aqui no Instagram esses dias falando que o adultério tem saída e é pra dentro. A saída é pra dentro. Como é que é isso, né, Flávio? A saída tá em você se conhecer, em você entender qual é o gatilho que te faz querer trair, em você realmente entender que isso não faz parte de você, é uma atitude que você está fazendo, mas que não condiz com o futuro que você quer para sua vida. É uma atitude que você olha para dentro e começa a perceber, poxa, por que eu tenho essa vontade? Por que eu faço isso mesmo sabendo que é errado? Você vai se olhando, você vai se questionando. Eu me questionava muito no meu tempo de infiel. Falava, cara, eu não sou assim, eu não sou isso. E depois de algum tempo fazendo muito, eu já passei a pensar assim, cara, eu nunca vou conseguir parar de fazer isso. Começou a fazer o quê? Começou a sujar o meu caráter, de fato. De tanto fazer, de tanto escolher o caminho errado. Mas por que eu escolhi? Por conta de um monte de coisas no meu subconsciente, eu acredito muito nisso, que me levavam a um desequilíbrio como ser humano, que me levavam a um desequilíbrio como homem, pleno no caráter de homem, que eu ia lá e fazia uma coisa errada, erradíssima, não gosto de passar pano, nem vou, que ia contra os meus princípios, que ia contra tudo que eu aprendi, tudo que eu vi, tudo que eu estabeleci para ter um futuro massa, para ter um futuro que eu desejo. Então, não é assim o caráter do cara, o caráter da mulher. Gente, eu recebo tanta mensagem aqui no Instagram ou lá no YouTube, e eu percebo pessoas que são pessoas de caráter, sabe? Pessoas boas, mulheres de bem, mulheres que falam assim, Flávio, eu nunca pensei que um dia eu farei isso na minha vida. Flávio, eu abominava o adultério. Ontem mesmo uma pessoa me chamou, recém-separada, porque o marido traiu. E agora tá traindo, agora ela é amante de um cara casado. Assim, é muito contra-intuitivo, né? A pessoa que acabou de separar porque o marido tinha um amante e agora é amante. Quer dizer, é uma pessoa de caráter ruim? Eu não concordo com isso. Eu não penso que caramba, tá... Muito pelo contrário, é uma pessoa que está passando por uma turbulência de emoções, extremamente carente, e que chegou alguém que deu uma atenção, que deu um carinho, que falou que é linda, que ajudou num problema, e que ela sucumbiu, que o caráter forte, de mulher digna, sucumbiu à carência, sucumbiu logo no momento de uma fraqueza, sucumbiu ao adultério. Eu vejo muito por esse lado. Julgo essa pessoa? Jamais. Quem sou eu para julgar alguém que trai ou que traiu, entendeu? A minha função aqui é ensinar a sair, é ajudar a sair, a não se manter nesse comportamento, porque na minha cabeça vai dar merda. Ao meu ver, não tem como uma pessoa se manter traindo por alguns meses, por algum tempo, e não dá problema, e não dá merda. Se não der a merda da pessoa ser pega pelo marido, pela esposa, vai dar a merda do problema da autoestima, do problema do olhar para si próprio. Uma das grandes paradas que acontece com quem trai e se mantém nesse comportamento é que ela perde a autoestima. Ela fala, cara, eu não sou uma pessoa digna. Cara, eu não sou uma pessoa tão boa quanto eu imaginei que fosse. Flávio, eu não sou mais digno, eu não me reconheço mais. E parar de se reconhecer, parar de olhar para si com orgulho, você deixa de fazer tanta coisa boa, porque para você ser forte, para você ser produtivo, para você se sentir digno, para você bombar na vida mesmo, você tem que estar com boa autoestima, você tem que estar com bom autorreconhecimento. Imagina se você olha para você e fala assim, eu sou um bosta mesmo, eu não presto mesmo, para mim não tem jeito. Você vai conseguir alcançar aquilo que você quer? Você não vai. Então, de qualquer forma, o adultério vai dar ruim. Vai dar ruim. E na maioria das vezes a casa vai cair mesmo. Por quê? Porque na maioria das vezes o adultério entra pelo celular, tem mensagem, tem troca de nudes, tem troca de e-mails, tem ligação, tem foto que você apaga, vai para a lixeira e a pessoa vai lá e pega na lixeira. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma moça que recuperou as fotos da amante do cara na lixeira do celular dele. Ele se deu ao trabalho de tirar foto, tal, sei lá o que das quantas. Daqui a pouco tava as fotos lá na lixeira. E pior, a mulher chegou pro cara e falou, tá aqui, ó, as fotos, você e ela, tal. E ele falou, não sou eu, você tá doida. Essa foto não é minha, parece comigo, mas o cara se agarra na mentira. O cara tá com todas as provas, e aí o restinho de chance que a mulher tinha, que se o cara confessasse, se o cara pedisse perdão, se o cara mudasse o comportamento, ele se apega na mentira, aí que fica pior ainda. É porque é um mau caráter? Não, é porque naquele momento que ele foi pego, que ele foi desmascarado, que ele está envergonhado, a força maior dele
é a força de querer se esconder, querer se defender. É um sentimento de autodefesa. E não de se desmascarar e falar assim, caraca, se eu estou errado, me perdoe e eu quero mudar. Sim, existem as pessoas que têm um caráter muito ruim, mas não é porque necessariamente elas são más. Quem procura culpados acaba culpando inocentes. É porque tudo que construiu o passado dela, porque o caráter é formado pelas vivências da vida. O caráter ele tem a ver com como nasceu, que é a personalidade, e tem a ver com a construção de tudo que foi vivenciado ao longo da vida. Ok. Independente do que essa pessoa vivenciou ao longo da vida, cria nela uma pessoa de um caráter difícil, de um caráter deturpado. Por exemplo, se a pessoa passou por muita provação ao longo da vida, apanhou muito, ou foi violentada ao longo da vida, isso vai afetar o caráter. Você imagina uma mulher que foi muito violentada na adolescência, na infância, isso vai afetar o caráter dela. E na hora dela se relacionar com o marido, na hora dela se entregar para alguém, isso vai atrapalhar essa relação. Não tem jeito, não tem jeito. Mas nesse sentido, então, os caras mentem, o caráter fica deturpado e tem que entender muito que não é porque teve essa fase, esse problema, que o caráter é imutável. Por muito tempo eu acreditei isso na minha vida. Eu falava, não, caráter é algo imutável, não vai alterar, então não adianta insistir. E existe ainda mais na cabeça dos homens, tá? Sabe, gente? Tem muita mulher aí online agora. Infelizmente, na cabeça dos homens, existe o seguinte, que se a mulher trai, ela é uma mulher de caráter traidor. É uma mulher que nunca vai parar de trair. É uma mulher que simplesmente sempre vai continuar nesse comportamento. Cara, como isso é errado. Como isso impede que homens perdoem esposas que acabaram caindo nessa besteira. Sabe, cada vez mais eu recebo mensagem no inbox de mulher que traiu, mas fala, Flávio, nunca imaginei fazer isso. Como eu tô arrependida, me ajuda a sair dessa, mas eu tô apaixonada. É mau caráter? Má caráter, não sei como é que é a pronúncia correta. Eu não acredito que seja. Eu acredito que nesse momento da vida dela, ou dele, vamos trazer para os dois lados, para mim não faz diferença, não faz diferença alguma. Nesse momento de fraqueza, de carência, de abandono, o assédio do adultério foi mais forte do que o caráter dela. Mas o caráter dessa pessoa tem tantas outras áreas que ela é correta, que ela é honesta, que ela é digna no trabalho, boa pagadora de suas dívidas, boa mãe, bom, tanta coisa, que a pessoa tem, vamos lá, colocar 8 acertos e um erro, eu vou falar não, é uma pessoa que não tem caráter. Eu não consigo pensar isso. Eu não consigo julgar ou rotular uma pessoa por conta de uma área da vida dela. Eu não consigo pensar assim, sério mesmo. Novamente, é algo errado, é algo que traz prejuízo e que a casa vai cair, ok? Desvio de caráter, a Vanessa falou. Sim, talvez um desvio momentâneo, né? Talvez tudo que a pessoa passando ali na vida causa um desvio no caráter dela que na verdade é bom. Que na verdade é um caráter de pessoa generosa, de caráter de uma pessoa digna, mas que nesse momento ele desvia por um caminho que, por desequilíbrio, eu aposto as minhas fichas normalmente que o adultério é um desequilíbrio emocional. A pessoa está num momento de desequilíbrio, que não está com foco no futuro do que realmente quer, e está carente, ou está frustrado, ou as expectativas não foram supridas, ou está passando por alguma coisa muito profunda ali no psique, e que acaba fazendo a besteira de trair. E por isso é uma pessoa, nossa, vamos rotular, é uma pessoa que não vale, indigna e etc. Não. O que acontece, infelizmente, muitas vezes, é que a pessoa repete esse erro por muitas vezes, a mulher vai lá, perdoa o marido, e vai lá e perdoa o marido de novo, e daqui a pouco o cara já tá cheio de senha, e daqui a pouco o cara já dá sinais de que tá traindo de novo, e daqui a pouco o homem já chega de madrugada e não quer dar satisfação, chega bêbado. Isso acontece muito. É porque o caráter dele é ruim? Pode ser que sim, mas na minha opinião é uma minoria de pessoas, tá? Tanto homem quanto mulher, é uma pequena parcela de pessoas. Mas que em geral não trata a coisa da forma certa depois que aconteceu a primeira vez. Não trata a coisa da forma certa. Porque depois que há traição num relacionamento, alguns acordos devem ser mudados. Algumas coisas que antes era muito tranquilo, não, pode ir, volta a hora que você quiser, não é mais assim. Ah não, você pode ter sua senha no seu celular, eu vou ter minha senha no meu, não é mais assim. Porque depois que quebrou ali o primeiro acordo, que mudou a dinâmica das paradas, não é mais igual. Sabe? Não tô dizendo que vai ser pesado a partir de agora, não tô dizendo que o casamento agora vai ser uma merda. Não vai ser, meu casamento com minha esposa é maravilhoso. A gente se ama pra caramba, nós estamos passando pelas uma das melhores fases da nossa vida. Mas se a gente não tivesse tratado corretamente quando houve o adultério
no nosso relacionamento, tanto de mim para ela quanto dela para mim, não teria dado certo. Porque se os mesmos problemas internos continuassem, se as mesmas crises internas continuassem, se a mesma falta de diálogo, atenção e companheirismo, conexão continuassem, a tendência é que os erros voltassem a acontecer. Se não mudasse essa dinâmica, a tendência é o erro vai voltar a acontecer. E como as pessoas o Brasil tem uma cultura louca, né, de que, ó, você vai me perdoar, principalmente o homem tá todo errado e fala assim, ó, você vai me perdoar, nós vamos colocar uma pedra nesse assunto e a gente nunca mais toca nesse assunto. Cara, para com isso. É claro que não é para ficar tocando nesse assunto toda hora. É claro que não pode ficar jogando na cara. Mas tem que tocar no assunto sim, infelizmente. Quando percebe que o outro já está caminhando para o erro novamente, quando percebe que o outro está se colocando em situações perigosas e que não pode mais ser daquela forma, quando percebe que está havendo desconexão novamente, ó, a gente está desconectando, viu? Ó, tem muito tempo que a gente não faz amor, ó, vamos fazer um trabalho juntos, vamos fazer um passeio, alguma coisa para reconectar. A gente não pode voltar para aquele tempo mais. Então tem que haver um trabalho específico, tem que haver uma nova mudança de dinâmica do casal depois que houve o adultério, ok? Porque senão vai acontecer de novo e aí vai culpar quem? Vai culpar o caráter. Ó, perdoei, mas é mau caráter, não aproveitou a chance, não teve jeito. Não é por aí, não é por aí. De novo, para quem tá chegando, chegou mais tarde aí. Caráter é um conjunto de hábitos e costumes. São muitas coisas envolvidas. E a pessoa errou num desses pontos, que é o relacionamento conjugal, e aí eu já chego e julgo e falo, não, é mau caráter, não presta, não adianta perdoar. O meu grande medo de colocar essa pedra em cima, de botar culpa no caráter, é que a maioria da população acredita que o caráter, a pessoa nasce, cresce e morre com o mesmo caráter, que isso não muda. Inclusive hoje uma moça comentou lá num vídeo do YouTube, olha o nível do comentário, falou, tudo mentira, nem lembro qual era o vídeo que estava lá, tudo mentira, homem ruim não muda. Cara, se a pessoa acredita realmente que as pessoas não mudam, que é impossível uma pessoa mudar, ainda mais colocando a culpa só nos homens, ela tá certa. Sabia que ela tá certa? Porque na cabeça dela, pra ela, funciona assim. E quem vai pagar o preço por isso é ela própria. Isso é muito negativo, inclusive. Agora, eu acredito que qualquer ser humano, em qualquer fase da vida, pode mudar. Eu também tô certo, porque na minha cabeça tá assim. Tem uma frase, eu não lembro de quem agora. Eu não gosto de citar uma frase de outra pessoa e não lembrar do autor. Crendo você ser possível ou não, você tá certo. Se eu creio realmente que é possível uma pessoa mudar, eu acredito que ela vai mudar e é possível eu mudar, então eu vou mudar. Agora, se eu creio, não, eu não vou mudar nunca. É impossível outra pessoa mudar, então não muda. Porque eu não vou nem gastar energia com isso, eu não acredito na mudança. Eu não acredito na transformação das pessoas. E não gosto muito também da ideia de que, porque eu consegui, qualquer um consegue. Não é verdade. Eu consegui através de... E a pessoa que fala isso também não pensa que ela normalmente é legal, né, Júlio? As pessoas falam normalmente que eu jamais faria isso. Mas é você não faz isso, mas você faz outra coisa. Eu jamais trairia, mas você mente. Mas você abandona, mas você acusa, mas você é hipócrita. Mas eu não traio. Cara, eu lembro uma vez, conversando com uma pessoa de perto, eu falei, nossa, mas você separou porque teve traição. Ela falou, quem dera tivesse havido traição no meu casamento. Ela era tão negligenciada dentro de casa, o casamento era tão ruim, o cara era tão dominador, tão pesado, mas não traía. Mas tudo isso na cabeça dela era pior que traição. Então tem algumas pessoas muito rasas, né? Que não, mas trair jamais. Tudo bem, não é o seu caso, não é o seu espinho na carne, como disse o apóstolo Paulo. Mas às vezes é uma pessoa muito rígida, muito dura, muito difícil de lidar. Mas trair não. Grandes coisas, só falta isso também, né? A pessoa é rígida, mal-humorada, não perdoa, não abre pro diálogo, mas trair eu não traio. Mas mais motivo para separar do que a traição, talvez. Beleza? Então, é isso. Não tem como assim a gente achar que o caráter não muda e que porque traiu é porque não tem caráter. Cara, a maioria das pessoas que eu converso, homens ou mulheres, fala, bicho, eu não queria ter feito isso. Até porque quem faz e acha que é certo, e esse sim é um problema de caráter sério, nem me procura, nem segue o canal, nem assiste meus vídeos. Porque a pessoa acha que tá certo, o homem acha que tá certo, principalmente não, trair é coisa de homem.
Não, trair é naturalmente para o homem. Imagina se corta só esse pedaço do vídeo e publica. Não é, né? Não é natural do homem. Talvez seja instintivo do homem. Mas nós temos mecanismos suficientes para segurar esse instinto. Toda mulher, nós temos mecanismos, nós temos sabedoria, inteligência, nós somos seres racionais, nós temos racionalidade suficiente para segurar esse ímpeto e falar, não, eu prefiro ser monogâmico. Eu prefiro segurar a onda porque eu colho muito melhores frutos em ser monogâmico com a minha esposa do que sair pegando geral. É fácil. Que existe esse instinto, tanto em homens quanto em mulheres, de querer experimentar fora, querer ter uma novidade, querer ter uma adrenalina, existe. Mas é muito mais possível segurar essa onda porque temos raciocínio suficiente para falar, opa, não vale a pena, não vale a pena. Beleza? Quem quiser falar alguma coisa, quem quiser contar uma história, perguntar alguma coisa com relação a caráter, traição, adultério, fica à vontade. O caráter então é formado com base nas experiências pessoais. E cara, grande parte das experiências pessoais que a gente teve são involuntárias. Você imagina uma criança na infância e na adolescência ali no começo. Ela não desejava passar por aquilo que ela passou, pelo abandono, pela negligência. E essas situações atrapalharam o desenvolvimento dela, formaram o caráter dela. Aí chega na vida adulta, faz merda. Aí o que a pessoa olha e faz? A culpa, acusa. Ixi, fez isso porque não tem caráter. Mas o que tem na cabeça daquela pessoa? O que tem no subconsciente dela? Qual foi o trauma? Qual foi a experiência que ela passou para fazer algo que vai contra a índole dela? Por exemplo, eu tenho muita certeza que trair vai muito contra a índole da minha esposa. Muito contra. Ela é extremamente caretona, ela é muito careta. Por exemplo, ela não se lembra de ter tomado um porre na vida, ela nunca usou droga nenhuma, nem eu. Mas, e por que mesmo tendo todo esse caráter forte, essa pessoa reta, muito disciplinada e etc., foi lá e fez a merda? É fácil alguém de fora falar assim, sem caráter, não é mulher de Deus. Inclusive falam sobre isso, né? Que bosta. Mas o que tinha na cabeça dela? Quais foram os sofrimentos que ela estava passando? Qual era o desequilíbrio emocional? O que eu fiz, inclusive, de abandono, de desconfiança que havia na cabeça dela? Porque ela era muito desconfiada de que eu já fazia merda. Para que a impelisse, para que a sugerisse de fazer essa merda. É claro que tem parcela de culpa minha. A responsável é ela, mas tem parcela de culpa minha. Um homem que trai abandona a sua esposa, deixa a esposa vulnerável, muito vulnerável, porque ela passa 1 milhão de coisas na cabeça, recebe 1 milhão de ofertas do outro lado e fala assim, peraí, já que meu marido trai, existe toda uma cultura da traição no Brasil, mulher não trai, mulher se vinga, né? E passa por um bombardeio de ideias, certo? O caráter forte pode, infelizmente, sucumbir ao momento de crise interior. Sabe, você viu aquela pessoa que o cara é extremamente honesto, mas que no momento de fraqueza ali tem a hipótese de fazer um negócio desonesto e vai lá e faz. Ele vai continuar errado? Vai, ok. Mas às vezes é um momento de crise tão forte, uma merda que tá passando, que ele, caraca, não poderia ter feito aquilo, eu não deveria ter feito aquilo. Quantos de nós ainda passamos por situações que falam assim, cara, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter falado aquilo. No momento de crise, no momento de descontrole, de raiva, a gente agora, o exemplo recente, né, do Will Smith, que subiu lá no palco e meteu a mão na cara do Chris, porque passou por um momento de crise, o cara fez uma piada de extremo mau gosto com a mulher dele. Ele vai olhar pra isso daqui 1 ano e vai se orgulhar de ter feito isso? Ele logo depois, na hora de receber o Oscar, ele se orgulhava de ter dado tapa na cara do cara. E tem muita gente romantizando isso, né? Fiz um vídeo sobre isso ontem. Achando, nossa, que lindo, o cara defendeu a família. Cara, defender a família com agressão física por conta de uma agressão verbal, eu acho desproporcional. E o Will Smith é um cara muito de caráter, um cara massa pra caramba, de muito caráter, admirável. Mas naquele momento ali de que ele explodiu, o caráter dele sucumbiu à ira, e ele foi lá e fez algo que não é do feitio dele, agressão física. E lembrando que ele é um pessoa influente, um cara que dita comportamento, é um cara que tá aí sempre na mídia. Imagina se agora um monte de homem fala assim, não, agora para defender minha mulher, eu tenho que meter a mão na cara de outro homem que de alguma forma, seja lá como for, às vezes com um olhar, às vezes com um comentário, tem que meter a mão na cara de um homem que desrespeitar minha esposa. Aí você imagina se o homem de lá não é igual o Chris que não revidou. Né? Muito bonito lá no Oscar, o cara não revidou, não estava armado. Muito bonito, entre aspas, né? Mas e na rua, e no dia a dia? Será que o outro cara não vai estar armado? Será que o outro cara não vai revidar? Será que o outro cara não vai ser muito melhor de porrada do que quem meteu a mão na cara?
É isso, às vezes, muito romantizado. O super-herói meteu um na cara para defender a mocinha. Na tela do cinema é bonito. Agora, na rua, onde pode ter, o cara pode ter um grupo de outros homens que vai ajudar a meter a porrada. Cara, na minha opinião, não funciona assim. Não funciona assim. A não ser que houvesse agressão física também, para que fosse repelida com. Daqui um ano, não sei, mas a esposa sim. Tudo bem. Daqui um ano, não sei, mas depende até da esposa, sabia? A Soraya falou, daqui um ano eu não sei, mas a esposa sim. E se essa esposa for uma pessoa que fala assim, nossa, que ridículo isso, resolver as coisas na violência. Podia ter me defendido verbalmente, podia ter sido mais altivo, esperado o momento certo, pensado na melhor resposta possível e ter ido lá e ter dado uma resposta à altura. Depende da pessoa. Talvez você esteja pensando assim, porque nesse momento tem muita gente achando bonito, né? Tem muita gente falando, nossa, isso que é um homem, isso que é um macho alfa, defende a família, defende mesmo a esposa, ainda que tenha que bater nos outros. Mas no final das contas não é assim. No final das contas não é assim. Beleza? Então naquele momento, o Will Smith é um cara de caráter massa. Gosto de ser. Tem alguns vídeos dele sobre motivação, personalidade, algumas coisas mais profundas que ele publica também. Que são bacana. Que demonstra que ele é um cara de caráter. Mas naquele momento, o caráter sucumbiu à ira e ele foi lá e fez a besteira. Gente, sem enganamento, sem hipótese de erro. Recebo, converso com muita gente de caráter, boas donas de casa, bons homens de família, caras estudados, caras com excelente criação e que foram lá e fizeram a merda da traição. E se eu virar pra uma pessoa dessa e falar assim, ó, fez porque não tem caráter, eu acho tão leviano, eu acho tão baixo você rotular uma pessoa por causa de um momento, por causa de uma fase da vida. Falar, ó, não tem caráter, traiu, não tem caráter. Aí na internet é o que mais se encontra, infelizmente. Que traição é questão de caráter. E a pessoa tá toda certa em todas as outras áreas da vida. Claro que ninguém tá todo certo ou todas as outras certas. Mas assim, só uma hipérbole. A pessoa tá tão certa, fazendo tudo tão certinho. Às vezes até quase na beira de um burnout, à beira de uma crise de tanto querer fazer as coisas, de tanto querer ser mil. E vai lá e faz essa merda. É porque ela é ruim. É porque ela não presta. É porque ela não tem cura. Sabe? Isso é muito ruim. E infelizmente é um ciclo, né? A pessoa passa pelo problema, não trata direito, vai lá e volta a fazer. Passa pelo problema, não trata corretamente, não busca ajuda, não se humilha para procurar ajuda, a ajuda correta, ajuda profissional, e vai lá e volta a fazer. Aí ela passa a se questionar. Ela fala assim, não tenho caráter. Não presto. E quando essa fase é recorrente? Beleza, a Adriane, ela é recorrente porque não fez a cura correta, na minha opinião, tá? Porque ela não tem a capacidade de fazer coisas diferentes, buscar ajudas diferentes, mudar hábitos, mudar locais, mudar todo o meio onde ela está, para que isso mude. Se a pessoa está traindo, vamos colocar nessa hipótese, tá? Mas vive nos mesmos ambientes, com os mesmos amigos, falando as mesmas besteiras, sem procurar ajuda, sem tomar uma decisão drástica na vida, tende a ser recorrente. Por que eu vou mudar? Certo? Para que mudar? E o ser humano ele tem um grande problema de não querer mudanças, né? O nosso cérebro ele odeia mudanças. A mudança para o nosso cérebro não é algo benéfico. Aqui eu estou seguro, na mudança é algo que eu não conheço, que eu falei, eita, e agora, como é que vai ser lá? Então a gente não quer mudar, a gente quer se manter ali na nossa zona de conforto. Eu, por exemplo, como exemplo, não sei se você já viu isso, para eu conseguir mudar, para que não fosse tão recorrente, não continuasse sendo recorrente na minha vida o adultério, eu tive que parar de dar aula. Eu amava dar aula, dou aula de primeiro socorro, salvamento aquático, etc. E eu amava dar aula, gostava muito. Só que aquele ambiente para mim era um ambiente negativo, onde eu era assediado, onde era muito fácil, onde realmente para mim mexia no meu ego mesmo, mexia ali no meu instinto de caçador. Então eu tive que mudar isso, eu tive que falar, ó, não dou aula mais, parei de dar aula. Então, pelo menos para turmas grandes, pelo menos aulas muitas vezes para a mesma turma. Eu não posso, até hoje eu não me sinto seguro em fazer isso. Não me sinto seguro em fazer isso. Então tem que ter atitudes diferentes. Tem que buscar ajuda, tem que buscar aconselhamento, tem que mudar ambiente, tem que mudar hábito para que isso mude. Beleza? Soraya falou, o problema é o meu mau exemplo. O marido larga a esposa e faz sacanagem, fica mais em evidência do que exemplos como os seus. Justamente, assim,
As pessoas não acreditam que é possível ser feliz, as pessoas só acreditam que todo mundo é mau caráter, as pessoas só acreditam que não tem mais jeito, porque quem tem jeito, quem faz ter cura, quem acredita nisso não fala, não vem e expõe, não fala como fez, por que fez, não expõe, porque para um homem é muito vergonhoso chegar e admitir que foi traído e se manter com a mesma mulher. A mulher normalmente não conta que o marido traiu, eles se perdoaram e agora vivem bem. Agora, quando se separa, fala, não, que ele é um canalha, que ele não tem jeito, ele é mau caráter, me traiu 3 vezes, me traiu 16 vezes, né? Igual o cara lá do Big Brother. Então, geralmente, as pessoas não contam quando dá certo, porque é vergonhoso. Quando dá errado, contam pra extravasar sua raiva, pra botar no ventilador mesmo, pra expor mesmo a situação negativa da vida, pra se colocar como vítima, inclusive. Ai, como eu sou vítima, fui traído. Nossa, mas é porque ela não prestava. Eu sou bom, viu? Eu sou bom. Eu não tenho parcela de culpa no que aquela pessoa fez. Porque eu sou bom, ela que é má, ela que é mau caráter. Aí é muito fácil. Junta vitimismo, junta medo de se expor, medo de julgamento. Flávio, você teve ajuda de alguém? Tive. Boa pergunta, é a Alessandra, né? Eu tive a ajuda da Esther Perel. Ela não sabe que me ajudou. Foi a primeira pessoa que eu vi falando da traição de forma diferente. É uma psicanalista sueca, tem alguns vídeos dela no YouTube. Então, quando eu comecei a ver os vídeos dela, pensando diferentemente, abordando diferentemente, eu falava, não, pode ser uma pessoa que não tem problema de caráter, pode ser uma pessoa que está no fundo do poço, pode ser uma pessoa que tem trauma, pode ser uma pessoa boa, mas que está carente, pode ser uma pessoa boa, mas que está desequilibrada, aquilo ali que me abriu, que eu falei, nossa, caramba, eu posso não ser um maldito, caramba, eu posso ser um homem do bem. Foi a ajuda dela que eu tive. E também participei de uma imersão em inteligência emocional, que tem muitas no Brasil, tem várias pessoas que fazem, e que ali você para olhar para dentro, você para se ver, para entender suas emoções, para planejar futuro, para escrever futuro, que é um negócio bem bacana. E lá a que eu fiz foi a do Paulo Vieira, do método CIS, tem em todo o Brasil aí, faz várias vezes, e eu recomendo que se for fazer, faça presencial, não faça online, não tem a mesma energia. E que juntou isso, entendeu? Juntou a imersão que eu fiz do Paulo Vieira de inteligência emocional, por isso eu gosto de abordar o tema pelo perfil psicológico, pelo perfil da neurociência, pela questão do subconsciente e inconsciente, e não pela questão religiosa. Eu acredito que sim, existe uma influência, mas a questão pessoal, mental, cerebral é muito mais forte do que a questão da influência demoníaca. Então, foram essas ajudas que eu tive. Quando eu participei dessa inteligência emocional, dessa imersão de 3 dias, só parando para focar em quem sou eu, por que eu ajo assim, quais são minhas dores, quais são minhas qualidades. Xavier, boa noite, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Quais são minhas qualidades, quais são minhas fraquezas, o que pode ter acontecido no meu passado que me faz assim fazer coisas que eu não quero, que eu não gosto, que eu não deveria, ainda assim faço. Então foram essas ajudas que eu tive. Mas eu também ajudo hoje em dia, tá, Alessandra? Eu tenho minha mentoria, tem uma mentoria que se a pessoa estiver passando por isso, quiser me procurar, eu faço uma assessoria diária no WhatsApp, video call, e agora eu ajudo diretamente mesmo pessoas através da mentoria, que, cara, tô tendo muitos bons resultados, homens que realmente com um mês parou, fala assim, Flávio, não entendo mais como eu fazia daquele jeito, eu não quero mais trocar essa vida que eu tenho aqui, agora minha vida é muito mais tranquila, muito mais suave, saio, deixo o celular, minha mulher já é outra pessoa, homens falando que, nossa, quando eu parei de trair, a minha mulher se transformou, isso acontece demais. Então agora eu ofereço essa ajuda que eu não tive naquela época. Então tem a mentoria, tem o curso, Manual do Perdão, para quem foi traído e não está conseguindo perdoar, está com muita dificuldade em se inspirar de novo, em perdoar e viver bem de novo. E tem o curso também, para quem não quer ir para a mentoria, tem meu curso, que é o curso Jornada da Fidelidade, para que ela, através do curso, através do passo a passo, consiga estabelecer uma nova base mental, racional, para conseguir parar de trair. Flávio, quando a nossa família não quer mais conviver com um cara que traiu? É uma boa pergunta, né? Muitas vezes a família toma as dores, a família não acredita. Pensa nisso, Cíntia. Pensa nisso. A pessoa muitas vezes tem muita merda, que são a série de lives que eu tô falando, né? As tolices sobre a infidelidade, que as pessoas acreditam. Então na cabeça delas, elas estão te protegendo. Na cabeça delas, aquele cara não vai mudar. Na cabeça delas, essa pessoa não quer mais te ver sofrer. Portanto, não quer mais conviver. Primeiro, tua família agora é teu marido e filhos. O resto é parente. Beleza?
E com o tempo que ele provar a mudança dele, que ele for transparente, que ele não repetir o erro, as pessoas vão se abrir de novo, vão abrir o coração e vão ver que não tem como parar de conviver com uma pessoa que é amada sua. Então dá tempo ao tempo. Deixa ele agir certo, deixa ele ser transparente, deixa ele parar de fazer merda de verdade e te tratar bem, te tratar como uma rainha, não te fazer sofrer. Porque essas pessoas que não querem conviver te viram sofrendo, te viram no fundo do poço e realmente ficam com raiva dele. Né? Até por isso a gente não pode expor a situação para a família, sair abrindo, porque daqui a pouco volta e aí fica aquele climão horrível, né? Então, dá tempo ao tempo. Deixa ele agir certo, deixa ele te tratar igual uma princesa. E você tratar igual um rei independente, beleza? Não gosta de, a mulher é muito bem tratada e o cara tem só que trabalhar e também não faz o mesmo. Tem que fazer o mesmo, beleza? Então é normal esse período. Ele te fez mal e as pessoas estão te protegendo. Mas dá um tempo. Vocês não precisam conviver o tempo todo lá com a família, não. A família são vocês. O núcleo são vocês, isso que importa, beleza? A Adriane falou que é difícil perdoar. É muito difícil mesmo, por isso a maioria desiste. Ter uma vida boa, ter uma vida épica, ter uma vida harmoniosa, exige constância e intencionalidade. As pessoas não têm intencionalidade na vida. Elas vão vivendo. Elas não têm planos, elas não têm metas, elas não pensam nos porquês que fazem o porquê faz e vão vivendo sem intencionalidade. E perdoar é difícil? É. Agora, se você tem na sua mente uma lista de motivos do porquê você deve perdoar, do porquê você decidiu perdoar e continuar junto, do porquê você vai abraçar essa causa de novo. Eu perdoei porque acertou muito mais do que errou. Eu perdoei e continuo vivendo junto porque agora está transparente, quer me curar, assume a culpa. Se você tem essa clareza do porquê você perdoou e está vivendo junto, massa, não tem o que ter vergonha, não tem o que... É uma decisão racional. O perdão não é algo fluido, o perdão não é algo... me deu a vontade de perdoá-la, não. Eu perdoei a minha esposa porque eu percebo que ela é uma mulher 200 vezes melhor do que aquele momento. Ela foi extremamente fiel durante, sei lá, quando aconteceu tem mais ou menos 8 anos, tem mais ou menos 6 anos, 12 anos então. Ela foi extremamente fiel durante 12 anos. Aí falhou um período. Agora não vale a pena eu perdoar, não. Agora não presta mais a mulher. Não é isso não. A decisão foi muito racional. Peraí, essa não é ela. Está ela, mas não é ela. Ela é uma mulher extremamente digna e que merece muito o voto de confiança e o perdão. Por isso não pode passar para a família. Eu falei uma vez e nunca mais. É isso, Soraya. Porque, principalmente homem, né? Ou raça. Somos nós homens nesse sentido. Ele quer, normalmente, a mulher... Ele faz a merda várias vezes. A mulher vai lá e trai. E aí ele sai espalhando, queimando o filme da mulher e joga o nome dela na lama. Isso é feio demais. Nossa, que coisa horrível. Que coisa horrível. E aí daqui a pouco ele não aguenta. Muitas vezes o cara não aguenta ficar longe da mulher. Porque nós seres humanos criamos uma dependência emocional do outro tão louca, né? Vontade do cheiro, vontade do toque. É uma dependência emocional muito doida. Às vezes, os relacionamentos tóxicos, né? A pessoa tem dependência emocional por uma pessoa que faz mal a ela. Por que isso acontece? Opa, tá me fazendo mal? É tchau e bênção. Deveria ser assim, né? Tá no namoro, então, principalmente, tá me fazendo mal? Me tratou mal, gritou comigo, me agrediu? É tchau, acabou. É tchau. Chegando mais gente, chegou a Michelle aí, muito nossa amiga. Seja muito bem-vinda, Michelle. Chegou a Débora Brandão. Sejam bem-vindos. Está aberto para perguntas e respostas, tá? Estou falando sobre traiu porque não tem caráter. É algo que eu não acredito. Eu tô aqui para quebrar essa crença, porque tem muita gente boa de caráter, mas que por um momento de deslize, por uma fase de desequilíbrio, vai lá e faz a besteira, depois se arrepende. E muitas vezes se arrepende amargamente, mas o cônjuge, baseado nesse senso comum tolíssimo, não consegue perdoar. Simplesmente não consegue. Eu já conversei com pessoas que, por conta do que viveu na infância, por conta de tudo que carrega de bagagem, não consegue perdoar o lado traidor. Mesmo sabendo que aquele lado traidor é muito mais do que aquilo que ele fez muito mais bem do que mal. E no caso dela houve uma exposição e não contou para a família. No meu caso também, viu? No meu caso também aconteceu. A bomba estourou e não foi quando eu traí, foi quando eu fui traído. Você imagina, para o homem ter sido exposto e a família dela toda ficou sabendo. Olha a merda, como é que eu ia para os eventos, né? Como é que eu reagia a tudo isso? Muito triste. Um dia eu vou contar isso num vídeo que eu tive que bater no peito, pegar na mão, falar: bora, levanta a cabeça, somos honrados, erramos, mas eu te amo do mesmo jeito. Te amo do mesmo jeito. Então,
pessoas que carregam uma bagagem e que, cara, você imagina uma pessoa, uma mulher, que o pai foi embora com a amante e passou necessidade na infância por conta do adultério, a dificuldade que essa mulher tem para perdoar um adultério, entendeu? Então, eu acho que existem casos, inclusive, que infelizmente só a intervenção divina mesmo, só Deus para conseguir fazer essa mulher conseguir realmente, de fato, perdoar o cara que fez isso por conta da marca que ela tem no passado tão negativa de adultério, porque foi abandonada, passou necessidade, passou carência. Você imagina o dia dos pais na casa, na escola dessa menina, né? A Cintia tá falando que é horrível. A primeira vez que apareceu em público precisou tomar um Rivotril. Olha só onde é que a gente chega. Se o homem soubesse o mal que ele faria para essa mulher, nesse ponto eu acho que dificilmente ele faria isso, sabia? Se o homem tivesse a noção de que a casa ia cair, certamente, cara, não vai fazer. A Alessandra tá falando, estamos separados há 5 anos, ele não quer o divórcio, diz que se sente sozinho, não consegue abandonar a vida de solteiro, ele prefere dormir em um quarto de homem fuleiro do que voltar para casa. Cara, esse cara tá numa crise enorme, esse cara tá num problema interno. Como é que o cara prefere dormir sozinho na merda do que ter a família de volta, do que dormir ao lado da esposa, do que ser perdoado? Assim, me dá até um peso no coração. Como é que pode o cara ter... Porque pelo que ela tá falando, você queria ele de volta. Você queria ele de volta. E o cara... Tem mais coisa aí nessa história, tá? Não tô querendo botar Alessandra, não sei, algum vício oculto, alguma coisa lá no interior dele, no qual nem ele se perdoa. Ele não se perdoa da merda que tá fazendo. Ele não se sente digno de voltar para casa, né? A Adriana tá falando que a família toda já sabia, diz que o corno é o último a saber, enfim, então não achei mais fácil manter um traidor do lado que os parentes todos traidores. Não culpa seus parentes, não. Eu também não acho correto o parente ir lá e contar e se meter na situação do casal, sabe? Eu fiz até um vídeo sobre isso, né? Fiquei sabendo que houve uma traição, devo ou não devo contar? Em geral a resposta é não. Em geral a resposta é confrontar o traidor. Falar, para com isso, porque isso está fazendo errado, você vai se dar mal. Mas ir lá e contar para quem está sendo traído, normalmente a história acaba mal. Normalmente o casal continua junto e a pessoa que contou fica de mal na história. Fica de X9, fica de dedo duro na história. Não é bacana não. Beleza? É isso, gente. Estamos caminhando pro final, certo? Enfatizo a ideia, bato na tecla de que tem gente de caráter, gente boa, gente que, cara, que vai pra igreja. Tem recebido muita. Então, a Alessandra tá falando que o vício do cara é o alcoolismo, né? Então, enquanto ele não se conseguir se desvencilhar do alcoolismo, se curar do alcoolismo, ele não se acha digno de voltar para casa, porque ele vai para casa e vai beber na frente da família. Então, olha que coisa maldita. O vício é tão maldito, que o cara prefere o vício no álcool do que ter uma família. E uma família que ia receber ele de braços abertos. Que desgraceira, nossa. Então, é isso. Tem gente boa. Vamos lá, o Xavier falou, vamos terminar com isso, beleza? Eu traí e assumi o erro, mas ela não perdoou. Temos 2 filhos, porém não consigo ficar em paz consigo mesmo. Xavier, tem um vídeo meu interessante que é Trair ou Sair da Fossa. Procura lá no YouTube. Você vai ter base, você vai ter explicações legais sobre isso, para que você consiga alinhar seus pensamentos e falar assim, cara, errei, todos erram, errei feio, pedi perdão, não quero mais, mudei, então eu preciso me perdoar, sabe? Jesus falou para a mulher adúltera, ele não pagou um sapo. Jesus não virou para ela e esculhambou com a mulher adúltera. Ele falou assim, ó, cadê seus acusadores? Ah, não tem mais nenhum? Ó, pode ir embora, não peca mais não, tá? Foi só isso que Jesus fez. Só isso. Não teve mais nada do que isso. Entendeu? A Adriana tá falando que conta. Lealdade acima de tudo. O que você faz de verdade compete a você. Teria vergonha de falar a verdade para quem eu amo. Assim, teria zero vergonha de falar a verdade para quem eu amo. Tudo bem, é uma posição sua. Você tá certa. Né? Fala aí. Se acreditar, você tá certa. Mas, historicamente falando, estatisticamente falando, não dá bom. Quando alguém se mete no relacionamento de outras pessoas, não dá bom. Eu prefiro realmente não contar. Não contar porque... Por experiência. Por histórias que a gente ouve, por tanta coisa que a gente vê. Cada qual com seu relacionamento. Segue, sabe assim... E se eu tiver intimidade com a pessoa que está traindo, eu chego e falo, ó, para de trair, você vai perder uma família massa. Sou seu amigo, vamos procurar ajuda juntos. Mas ir lá e contar pra quem não... Sem chance. Sem chance. Beleza? É isso. Finalizando então...
Traiu porque não tem caráter? Não. Não é verdade. Traiu. Tem pessoas assim, tem pessoas que têm um caráter péssimo, que não dá para conviver mesmo, que são pessoas que a gente tem que se afastar o mais rápido possível, mas que em geral, principalmente hoje em dia, são pessoas influenciadas pela mídia, influenciadas pela pornografia, influenciadas por traumas do passado, influenciadas por pessoas que jogam merda na cabeça. Inclusive diz a Bíblia que as más conversações corrompem os bons costumes. Imagina você estar no meio de um grupo de 5 amigos massa, todo mundo amigo que você admira, que você acha legal, e aqueles caras estão sempre falando em adultério, traição, adultério, traição, adultério, traição. E chega uma hora que você vai achar que é normal. Chega uma hora que você vai achar que, peraí, já que todo mundo faz, por que eu não faço? Nossa, fulano que é tão bom, fulano que toca na igreja, faz, por que eu não faço? Por que eu não posso também experimentar o sexo fora do casamento de vez em quando? Olha que merda, sabe? Eu não tô... Adriano, me chama lá no inbox, tá? Depois a gente pode te ajudar sim, com certeza. Beleza? Então, por N motivos, não é porque a pessoa é um mau caráter, tá? Em geral, não é isso. Em geral, existem pessoas que passam por traumas, por problemas, por dificuldades, por influências do subconsciente que nem sabe que tá lá. Nem sabe que tá lá. E vai lá e faz merda. Ontem mesmo uma conversa, Márcio chegando, Kelly chegando, na hora que eu tô fechando já. Sejam bem-vindos. Os amigos estão sempre aí pra dar mais gente na live, pra dar uma moral. Muito bom. Conversando ontem no quartel de um amigo que a ex-esposa pegou a mensagem no celular, falando absurdos na mensagem e tal, e se manteve, não sou eu, não falei isso, você não está certo, não é isso que você leu, você está enganado. E na cultura brasileira nós homens acreditamos que tem que se firmar na mentira. A Natalia é muito massa, a Natalia tem um viés mais espiritual, mais religioso, mas quem gosta dessa visão mais pra esse lado, ela é maravilhosa. E que nós homens aprendemos isso ao longo da vida. Não confessa, não admita que você fez merda. Porque se você admitir que você fez merda, você vai levar o chifre de volta. Não conta, não confessa. E aí? São coisas que nós homens aprendemos ao longo da vida, que influenciam muito negativamente nesse sentido. E que faz as mulheres acreditarem que nós não temos caráter. Que na verdade não é uma questão de caráter, é uma questão que nós aprendemos ao longo da vida toda, e que quando nos vemos encurralados, toma crise de defesa, vai lá e nega. Mas e em todas as outras áreas da vida que o cara acerta? Essa vai dizer que o cara realmente está completamente errado, é um desgraçado? Não pensa assim, beleza? Vocês entendem que é um ciclo, que é subconsciente, que é influência do passado, que é momento de dor, que é um monte de coisa? Tomar cuidado, beleza? E quando a gente tem consciência disso, quando a gente está alerta de tudo isso que pode nos afetar, aí fica muito mais difícil de acontecer. Muito mais difícil de acontecer, né? Em geral, você está alerta, você conhece os mecanismos, você está ligado, você olhou para dentro, então é muito mais difícil de rolar. Beleza, gente? Muito feliz por mais uma live. Toda segunda-feira tem vídeo novo no YouTube. Toda quinta-feira tem a reprise da live lá no YouTube também. Essa live vai amanhã pro Instagram. Eu reposto ela lá, deixo gravado sempre. Precisou, me chama inbox, beleza? Me chama, posso te aconselhar sim, posso te ajudar. Tenho ajudado muitas pessoas, homens e mulheres. Não tem problema, assim, eu não tenho... vai me julgar. O que o Flávio vai achar de mim? Cara, não vou achar nada, eu já estive aí. Então, quem sou eu para julgar uma pessoa, para acusar uma pessoa, para achar, olha que safada, olha que pessoa que não vale nada? Não vou pensar isso nunca. A Kelly tá aí chorando porque chegou atrasada, mas você sabe desse assunto mais do que eu. Para de show, viu, Kelly? Sabe muito mais do que eu, você é mestre no assunto, eu tô aqui só tentando contribuir de alguma forma para que essa palhaçada, para que todo esse problema do adultério minimize na nossa sociedade. Ao que me cabe, eu tô fazendo. Então, tá com problema, me chama, eu posso ajudar sim, não vou julgar, não... Cara, graças a Deus, Deus me deu um coração muito grande nesse sentido de saber que eu vim pro mundo para ajudar de alguma maneira. Cadê o vídeo de você falando como é bom ter uma vida transparente depois do adultério? Eu vou falar, viu? A gente agradeceu, Deus abençoe minha família, tenha abençoado. Soraya, provavelmente vai ser o próximo vídeo, da próxima segunda-feira, tá? Eu quero enumerar um monte de qualidades, um monte de benefícios da vida do homem fiel. Eu vou fazer, deve ser o vídeo da semana que vem, bem lembrado, obrigado. Mas está anotado aqui na minha lista de vídeos a serem feitos. Quero fazer porque tem coisas que só quem teve do outro lado, só quem passou pela pressão da vida de adultério, porque eu já fui fiel muito tempo, né? Durante meu noivado e ali 6 a 8 anos de casamento eu fui extremamente fiel. Depois eu passei um período de uns 6 anos infiel mais ou menos.
E agora eu vivo a liberdade, a harmonia, a paz de ser fiel. De deixar o celular e andar com os cachorros. E de dar senha do meu e-mail para minha mulher. E de, cara, tanta coisa boa que acontece por conta disso. De estar com o celular aqui, uma das coisas, né? Que quem tá ali andando na berlinda, quem tá vacilando, já não faz mais. É abrir o celular ao lado da esposa. Já percebeu isso? As mulheres vão concordar comigo, né? O cara que pode chegar uma mensagem, ele não fica mexendo no celular do lado da esposa. Ele já evita isso. Porque se chegar uma mensagem bem na hora que ele tá mexendo e na hora que a esposa olha, não. Ele já evita ali mexer, mexe outra hora para que não aconteça essa surpresinha. Não, eu pego meu celular, respondo pessoas no direct do Vê Se Não Vacila, respondo homem, respondo mulher, converso, numa boa. Toca o telefone, atende aí. Essa liberdade só tem quem é fiel, né? Faz também um vídeo sobre como a infidelidade afeta a outras áreas da vida. Boa ideia, vou anotar isso aí. Já falei sobre o infiel não prospera, né? Tem um vídeo sobre isso, sobre a dificuldade do infiel de prosperar. Aí esses dias no congresso lá, a mulher falou, prospera sim. Ah, prospera, porque tem um amigo meu que é extremamente infiel e tá ganhando muito dinheiro. Eu falei, é diferente de riqueza. Ele pode estar até enriquecendo. Agora prosperando é impossível, porque esse cara perdeu a paz. Não tem prosperidade fora da paz. Não tem jeito. Não pode estar riquíssimo. Você viu que o Will Smith, voltando a falar sobre isso, ele falou que quando era traído pela esposa, quando estava naquela situação de abra ou não abre o relacionamento, aí é outra situação, tinha pensamentos suicidas. Ele pensou em suicídio por conta das crises conjugais. Entre trair a esposa, era traído, e o que eu faço agora? Vamos abrir para ninguém trair mais mesmo. Uma bagunça, né? Uma merda completa. E riquíssimo, mas era próspero? Não, porque não tinha paz. Não tinha paz. Beleza? Microchê, tricô. Quiser falar alguma coisa, pode falar, mas eu tô terminando. Além da área familiar, né? Imagina só a questão do adultério na área familiar. Assim, eu sou um homem extremamente grato a Deus, assim, mas muito grato a Deus, porque eu pude abrir a minha história para os meus filhos e não perder a admiração deles. Clara e Arthur sabem que eu fui um infiel por um tempo e pude abrir para eles, porque eu tinha que abrir o canal, tinha que ajudar pessoas, e eu sabia que isso... Tem amigos dos meus filhos que seguem o canal, que veem meus stories. Então, eu tive que abrir para eles, não perdi a admiração dos meus filhos. Então, um dos problemas, né, Kelly, na área familiar, normalmente, eu falei isso em outro vídeo, o filho mais velho que sabe que o pai adultera, ele tem uma extrema dificuldade em perdoar o pai. Ele desconecta com o pai, perde o pai como referencial e normalmente vai até para a área da rebeldia contra o pai. Olha que problema familiar maldito, dos infernos. O cara olha o filho, que o filho mais velho era para ser a sua sucessão, né? E o filho mais velho fala assim, não, esse homem não existe mais. Pai que pai. O pai que traiu minha mãe, que feriu. E o filho vê a mãe no fundo do poço e ele tem que defendê-la, né? Ele se vê nessa posição de defendê-la do agressor. Então você imagina o problema familiar nisso. O pai que ama o filho pra caramba, mas fez merda com a mãe, perde a admiração e respeito desse filho. Gente, deve ser ruim demais, pelo amor de Deus. Aqui em casa, graças a Deus, Clara e Arthur me amam demais, me respeitam muito. A Gisele até tem um pouquinho às vezes de ciúmes, porque muito do que eu falo eles tomam como ponto final, assim, carreira, estudos, porque eu sou contra, por exemplo, o estudo tradicional, assim, o que a pessoa aprende na escola hoje, pouco se aproveita, mas tem que fazer, né, tudo bem. E aí, ela gosta mais da questão tradicional e tal, e tem que tirar 8, 10 e tal, mas Clara e Arthur vão muito na minha ideia, porque eu não perdi... Eu não perdi a admiração deles. A Adriane falou que eu não fiz nada e tomou naquele lugar, né? Depende de como você reagiu, tem que ouvir sua história, tá? Não tem como alguém não ter feito nada e ter se dado mal. Não tem porquê, né? Assim, tem que ouvir seu lado da história. Se possível, era bom ouvir o lado dele da história também, né? Vai ser difícil. Mas acontece também no Brasil. A mulher... porque não perdoou, porque não conseguiu manter o casamento, sai como a vilã da história, sai como quem não soube segurar o casamento. Olha que coisa louca, você não soube segurar seu casamento. Como é que é isso? Não faz sentido nenhum, né? O cara errou tudo, mas não, você tem que segurar o casamento. Tô vendo exatamente a situação da minha família. Minha filha vive em conflito com o pai, olha que problemão, cara. Aí vem o que a Kelly falou. Kelly, vamos fazer uma live. Vamos terminar essa... Kelly tá online aí, minha amiga psicóloga, altamente... Né? Quem sou eu para fazer uma live com a Kelly? Mas
Deixa eu terminar essa série, são quatro episódios sobre quebrando e desmistificando as tolices do adultério. E a gente faz uma sobre essa questão de problemas familiares que vêm do adultério. Você deve ter ouvido muita coisa já. A Kelly também atende muita gente, às vezes faz trabalho social também. E com certeza o adultério é tema. E as crises e as feridas que tem do adultério nas pessoas são profundas. São profundas. Tá aí a Tricô falando que a filha em conflito com o pai. Não acredita mais nele, né? O herói errou. Já pensou o herói errar? E ela tá exigindo que, olha só o problema, exige que ela se separe do pai. Cara, não era nem pra estar participando desse assunto, né? Não era nem pra saber, às vezes vaza, infelizmente. E é triste, tá vendo? Imagina se nós homens todos soubéssemos dessa profundidade desse problema. Soubéssemos de onde isso pode chegar. Cara, eu posso perder o contato do meu filho. Meu filho pode tomar as dores da mãe e nunca mais querer olhar na minha cara. Já pensou ficar 10 anos, 15 anos sem dar um abraço no filho? Porque ele não consegue administrar as emoções para me perdoar, para saber que é uma falha, somos todos falhos em áreas diferentes. E ele não consegue, não tem essa maturidade ainda. É triste, é pesado. Nossa, agora ficou pesado para mim aqui também, viu? Então, meu trabalho é esse, né? Evitar isso acontecer. É evitar que os homens, que as mulheres não estejam alertas da potencialidade de onde pode chegar esse problema. Pode ir muito além do que a gente imagina. Tá sujo aqui. Pode ir muito além do que a gente imagina. Pode jogar o outro no fundo do poço da depressão. Pode acabar com estrutura familiar, com prosperidade, com renda. Você imagina um filho que passa necessidade, que sai da escola particular porque o pai traiu. E agora ele está na escola pública e ele odeia aquele lugar. Imagina como é que vai ser a cabeça dessa criança com relação a adultério e fidelidade. Ao pai. A mãe. Você imagina, vamos colocar assim, a filha que perde o respeito da mãe porque um pai era um cara honestíssimo, corretíssimo, e a mãe foi lá e traiu. Não estou culpando essa mulher não, tá, gente? Ela tem as razões dela que não justificam, mas que ela pode estar no fundo do poço emocional e que a filha não sabe que essa mulher está 10 anos sem ter orgasmo, porque o cara negligencia os pedidos de socorro da mulher nesse sentido. Entendeu? É muito fácil julgar, né? Mas se colocar no lugar das pessoas é muito difícil. E aí imagina essa filha falando: caraca, se minha mãe teve coragem de trair meu pai, esse homem perfeito, que não é perfeito, porque pela história que eu contei não é. Tá bom, gente? Vamos ficar por aqui, beleza? Gosto muito de conversar. Tá feito o convite para Kelly, que daqui a 3 semanas, então, quando acabar a série sobre Desmistificando, a gente vai tocar nesse assunto de problemas familiares que podem decorrer da traição. Ó, tem até o tema já. E vai ser bom, beleza? Então, daqui 3 quartas-feiras, provavelmente a Kelly vai poder, vamos ver se ela vai estar de folga. Trabalha por escala também. A fase de rebeldia, conflito, pai parte para violência e não aceita, porque não aceita a opinião dela. Nossa, aí tá vendo? Outro problema. Não, nossa, agora tem violência na história. E agora que esse pai, ao ser violento, perde de uma vez por todas o coração dessa menina. Para recuperar vai ser dificílimo. Olha que ponto que chega, por conta da desgraceira que é o adultério. Tá vendo? É problema, gente. É problema. Tricô, se precisa de ajuda profissional, recomenda a Kelly, procura ela aí no meu Insta. E que pra estar nesse meio e não perder completamente as estribeiras e não perder a paz é muito difícil. Administrar isso aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá bom? Gente, segunda-feira vídeo, mentoria, ajuda muito com certeza. Cursos que podem ajudar a sair dessa. Quem sou eu, né? Nesse caminho, mas eu creio que Deus me levantou nesse sentido para ajudar muita gente. E segunda-feira vídeo, quarta-feira live. E vamos manter, tá? Vamos manter nesse ritmo, porque eu tenho absoluta certeza que eu estou ajudando muita gente. Sempre recebo comentários de pessoas de todas as áreas. Ontem mesmo tiveram 2 casais homossexuais que me agradeceram porque passaram a ver meus vídeos e agora estão fiéis nos seus relacionamentos. Esse vídeo, eu criei o canal, na verdade, eu criei o canal para homens. Eu criei o canal para homens que querem parar de trair. Aí, cara, também serve muito para mulheres que querem aprender um pouco e conseguir perdoar. Aí também tem os casais homossexuais que querem ser fiéis também, por que não? Por que não? E também vem, sabe assim, muita coisa que está desmembrando, que está ajudando nesse sentido, e que se é para ajudar, massa. Seja muito bem-vindo, tá bom? Até mais. Tricô, eu nem te ouvi, não fiz nada ainda por você, tá bom? Eu acho que você merece colocar essas emoções para fora. Eu já vi uma frase de uma
psicóloga falando num seminário sobre suicídio, que conversar equilibra, tá? Quando você colocar esses sentimentos para fora, quando você conversar com alguém que pode te ajudar, você vai se equilibrar muito mais, você vai se aliviar muito mais. E você precisa conversar sobre isso com quem pode te ajudar, beleza? Chama lá depois no direct também, para tentar te ajudar no como é que você pode intermediar isso aí tudo, tá bom? Fique em paz. Até segunda-feira, mais um vídeo aqui no Instagram, mais um vídeo no YouTube, quarta-feira live. Já me despedi umas 10 vezes, né? Hoje tá difícil de parar isso aqui porque o assunto aprofundou. Mas cuidar da minha família, né, gente? Em tudo, a gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é uma das melhores coisas para não trair, para não ser traído, para não perder a família, para não perder a inteligência emocional, para não perder a emoção. É o equilíbrio. Fica com Deus. Até mais, gente. Precisou? Chamou no direct.